Então, para a gente encerrar, vamos continuar aqui nesse assunto. Falta pouca coisa, nada muito difícil. A gente vai falar agora, por exemplo, dos tipos de domicílio. Algumas coisas a gente já até viu enquanto a gente definia o que era domicílio, então é bem tranquilo, tá? Domicílio de origem, tipos de domicílio, né? Primeiro tipo, domicílio de origem, é onde a pessoa nasce. Então, por exemplo, eu nasci em Curitiba, eu até hoje tenho meu domicílio como sendo Curitiba, mas vamos supor que eu decido ir morar em Guaratuba, tá? Vou ter mais aulas aí na faculdade e decido que vou ficar em Guaratuba. Esse passa a ser o meu domicílio geral ou o meu domicílio voluntário, porque eu voluntariamente fui morar em Guaratuba com ânimo definitivo. Lembra? Não pode ser aquela coisa transitória. Ah, eu vou ficar uma semana em Guaratuba e depois volto. Não, daí não é domicílio, foi só uma morada que eu tive, uma habitação transitória. Mas se eu decido em algum momento da minha vida que eu vou para lá e vou ficar em definitivo, esse é o meu domicílio geral ou o meu domicílio vitalício. E o meu domicílio de origem, Curitiba, onde eu nasci, tá? Essa é a diferença, domicílio de origem, de onde eu vim. Domicílio geral ou domicílio vitalício, onde eu agora me estabeleci e permaneço ficar. Pretendo permanecer, permaneço ficar foi ótimo. Pretendo permanecer, pretendo ficar, tá? Domicílio legal ou necessário. Aqui é o seguinte, é aquele local onde eu vou morar, é em caráter definitivo, porque eu vou ficar por muito tempo, tá? Não necessariamente tem que ser definitivo, mas vai ser por um longo período, não vai ser algo transitório, não vai ser um mês, 2 meses, um ano, tá? Vai ser algo que vai perdurar um bom tempo, alguns anos da minha vida, mas não é algo que eu escolhi, não foi algo voluntário meu, foi algo necessário, por isso domicílio necessário ou domicílio legal. Exemplo, vamos supor que eu faço um concurso para um órgão estadual, para um órgão federal. Vamos supor, eu faço um concurso para a Polícia Federal, tá? Tem a atuação no país todo. Vamos supor que eu sou chamada e sou mandada, sei lá, para Foz do Iguaçu, no Paraná ainda, mas lá em Foz do Iguaçu. Eu escolhi isso? Não, eu me voluntariei, né, de forma voluntária eu me inscrevi para esse concurso, fui chamada e estou assumindo um cargo em Foz do Iguaçu. Me diz, isso vai ser transitório? Será que mês que vem eu largo esse cargo na Polícia Federal? Evidente que não, né, gente? Uma pessoa que estuda para concurso, que se prepara para um concurso, ela não tem a intenção de chegar lá e abandonar, né? Pode acontecer, mas não é a regra, tá? Raras exceções isso vai acontecer. A regra é que as pessoas passem e fiquem lá. Então concorda comigo que não foi voluntário, eu não escolhi deixar Curitiba e ir para Foz do Iguaçu, mas foi necessário, porque foi lá que surgiu uma vaga e eu fui chamada, tá? Então esse domicílio de trabalho de alguém que passa num concurso e é mandado para fora é considerado um domicílio necessário, tá? Não foi voluntário, foi necessário. O incapaz, quando ele está sob a guarda de alguém, sob a guarda de um representante, ele escolhe? Não, porque incapaz não escolhe nada, né? A gente já viu isso. Então, o incapaz, ele não tem um domicílio que ele escolheu, que é voluntário, que é a vontade dele, mas é necessário, porque ele não pode escolher por ele. Outro exemplo, preso. A pessoa cometeu um crime, foi condenada, foi julgada, foi processada, tá? Saiu a pena, mas mandam lá para, sei lá, aqui em Curitiba provavelmente mandaria para o presídio de Piraquara, que é na região metropolitana. Essa pessoa foi voluntariamente para lá? Pelo amor de Deus, diga que não, né? Ninguém quer ir voluntariamente para um presídio. Ela teve isso como uma penalidade. Então, não foi voluntário. Ela pode sair a qualquer momento? Não, ela vai permanecer um bom tempo ali, ela vai ter que cumprir a pena toda dela ali. Concorda que ali é um domicílio legal, é um domicílio que a lei impôs a esta pessoa? Não foi voluntário, ela não escolheu, mas ela tem a necessidade de ali permanecer, tá? Agora, ali é o domicílio da pessoa, passou a ser Piraquara. Militar em serviço, mesma coisa, um militar, mas daí também não estou dizendo aquela coisa, como é que chama quando eles têm assim um serviço curto, uma missão,
tá? Não é uma missão que vai durar 2, 3 meses lá em Brumadinho, tá? Não, porque aí a gente já sabe que é transitório. Mas aquele militar que se forma mesmo e é mandado para uma outra comarca para exercer sua função, mesma coisa. O domicílio não é voluntário, mas é legal. Foi necessário que ele para lá se mudasse, certo? Domicílio de eleição ou foro de eleição. Pelo amor de Deus, você não me confunde isso aqui. Não tem nada a ver com o lugar que a pessoa vota. Nada a ver com voto, tá? Domicílio de eleição, é onde eu voto. Não, porque você vota no mesmo domicílio geral, tá? Onde você mora, onde você tem tua residência fixa. Esse é o teu domicílio onde você vota. Domicílio de eleição é o seguinte. Lembra que eu acabei de ler com vocês no fim da primeira parte da aula? Eu li com vocês alguns artigos do Código de Processo Civil que obrigatoriamente impõem para a gente onde é o domicílio, o foro de competência para algumas determinadas ações. Dei o exemplo, eu vendo o carro para o Lincoln, eu compro uma casa da Janete e mostrei para vocês onde seria o foro competente, beleza. Só que existem casos que a lei diz assim, o foro competente, vocês podem escolher. Vocês elegem, por isso que o nome é foro de eleição. Não tem nada a ver com política, tem a ver com as partes elegerem onde elas vão resolver aquele problema. Então vamos pensar no seguinte, se eu e Lincoln, na hora que a gente fez a negociação do carro, a gente assinou um contrato, tá? E no contrato a gente escreveu no final, a gente pegou e escreveu bem assim, elegemos, eu e Lincoln, nós que vamos assinar o contrato, elegemos como foro competente para dirimir quer dizer solucionar, tá? Resolver. Para dirimir qualquer situação referente a esse contrato, o foro de, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa bem absurda, São José dos Pinhais. Não tinha nada a ver. Eu em Curitiba, Lincoln em Guaratuba e a gente elege como foro competente para solucionar caso a gente tenha algum problema São José dos Pinhais. Podemos fazer isso? Podemos. Este é o foro de eleição. Nós elegemos onde a gente queria solucionar os problemas caso os problemas houvessem. Então, domicílio de eleição ou foro de eleição é o local eleito pelas partes para o cumprimento de um determinado contrato, tá? Isso é foro de eleição. Pelo amor de Deus, você não confunde achando que isso tem alguma coisa a ver com voto, beleza? E para acabar, domicílio da pessoa jurídica. Eu sei que a gente ainda não viu pessoa jurídica, é o nosso tema da próxima semana, tá? Mas para não ficar solto aqui, já que a gente até já faz o link para a próxima semana. A gente veio falando só de pessoa natural, tudo que tinha para ser dito de pessoa natural, nome, né? Os direitos personalíssimos que a gente viu na semana passada e tudo mais. A gente vai entrar, daí hoje a gente falou de domicílio, a gente vai entrar semana que vem em pessoa jurídica, então vamos fazer o link aqui falando do domicílio da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica for a própria União, pode União ser pessoa jurídica? Claro que pode. Se a pessoa jurídica que vai propor a ação aqui, cuida, não tem nada a ver. Eu acabei de falar para vocês como seria se a União resolvesse propor uma ação contra mim, mas a União não como pessoa jurídica, como ente estatal, tá? Agora, a União como pessoa jurídica, uma empresa estatal, uma empresa do governo, tá? O domicílio vai ser o Distrito Federal, tá? Que é onde concentra todas as questões da União. Então, se essa pessoa jurídica for a União, o Distrito Federal. Se a pessoa jurídica for um estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, vai ser a capital desse estado. E se a pessoa jurídica for um município, vai ser o lugar onde funciona a administração, geralmente prefeitura, né? Se não tem um local próprio chamado prefeitura, é o local onde funciona a administração desse município. Geralmente é a própria prefeitura, tá? Mas e se essa pessoa jurídica não é estatal, não tem nada a ver com União, estados, municípios? A pessoa jurídica que está propondo a ação é, sei lá, é a loja de carro da esquina, tá? Uma pessoa jurídica que pretende propor uma ação.
Se a pessoa jurídica não for um ente estatal, o domicílio será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem um foro, tá? Então lembra, nos contratos as pessoas podem eleger um foro. Então, agora o exemplo não é eu e Lincoln negociando meu carro, mas eu peguei esse carro e deixei numa loja para ser vendida, tá? Loja, pessoa jurídica, constituída, tudo certinho, nada de pilantragem, tá? Era uma loja séria, tudo certo. Mas, sei lá, eles vendem o carro e eu não entrego. Eu falo, eu vou levar o carro só para trocar o óleo e já volto aqui e devolvo. E dou no pé com dinheiro, com carro, com tudo, tá? Tô inventando aqui uma situação. Nossa, professora, hoje você tá bem pilantra, né? Tá só sacaneando todo mundo, vendendo as coisas e não entregando. Mas vamos supor que isso acontece e esta loja precisa entrar com uma ação contra mim. Eu tinha um contrato, vocês sabem, quando a gente deixa um carro consignado numa loja assim para ser vendido, a gente assina um contratinho, né? Então, essa loja precisa me acionar na justiça para que eu entregue o carro ou eu devolva o dinheiro. Então, qual vai ser o foro competente? Como é uma pessoa jurídica que está propondo ação, onde está a administração dessa pessoa jurídica? Onde essa pessoa jurídica foi constituída? Onde está a administração dela? É ali. A menos que no finalzinho do nosso contrato lá, a gente elegeu um outro foro competente. Então, tanto essa pessoa jurídica, loja, quanto eu, pessoa física que deixou o carro, nós concordamos que se a gente tivesse qualquer problema na justiça, a gente ia resolver em outra comarca que não onde a loja estava estabelecida, a administração da loja. Aí, beleza, isso pode acontecer. Do contrário, tem que ser onde está a administração dessa pessoa jurídica, tá? Dessa PJ. No finalzinho aqui do material eu coloquei todos os artigos do Código Civil que tratam dessa matéria domicílio para vocês. Viram? Tranquilo domicílio, né? Não tem grandes dificuldades. Acho que o mais importante aqui de vocês dedicarem um tempo é entender essa questão de foro, porque é o mais importante da gente saber o que é domicílio e entender como que ele funciona, é para poder aplicar na hora de foro de competência, onde protocolar uma ação, tá? Beleza? Então, um assunto tranquilinho aí para essa semana. Nos vemos na próxima aula nossa. Bons estudos para vocês e se tiverem dúvidas, me procurem, tá bom? Beijo!